Um grupo de turistas formado por 54 homens, 30 mulheres e 18 crianças decidiu contratar uma agência de turismo para conhecerem uma região montanhosa na Chapada Diamantina. A agência disponibilizou guias e decidiu separar os turistas em grupos, de tal forma que todos tenham a mesma quantidade de pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças. Além disso, essa quantidade deve ser a máxima possível. Sabendo que serão 2 guias por grupo, a quantidade máxima de guias necessários para esse passeio é de A. 6. B. 12. C. 14. D. 18. Resposta: B. 12. Primeiro o MDC. 54, 30 18 por 2 é igual a 27, 15 9. 27, 15 9 por 3 é igual a 9, 5 e 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Como são 2 guias por grupo? 6 vezes 2 é igual a 12. 2. A Organização Mundial da Saúde, OMS, faz distinção entre poluição do ar ambiente e poluição do ar em domicílios. Considerando essa divisão, a poluição do ar domiciliar é ocasionada: A. Pela queima completa de combustível sólido ou fóssil utilizado como fonte energética no preparo de alimentos, iluminação e aquecimento em diversas regiões do mundo, e não possui relação à desigualdade de acesso à energia limpa e a políticas públicas habitacionais. B. Pela queima incompleta de combustível, predominantemente fóssil utilizado como fonte energética no preparo de alimentos, iluminação e o aquecimento em diversas regiões do mundo, com discreta relação à desigualdade de acesso à energia limpa e a políticas públicas habitacionais. C. Pela queima completa exclusivamente de combustível sólido utilizado como fonte energética no preparo de alimentos, iluminação e aquecimento em diversas regiões do mundo, e está fortemente relacionada à desigualdade de acesso à energia limpa e a políticas públicas habitacionais. D. Pela queima incompleta de combustível sólido ou fóssil utilizado como fonte energética no preparo de alimentos, iluminação e aquecimento em diversas regiões do mundo, e está fortemente relacionada à desigualdade de acesso à energia limpa e a políticas públicas habitacionais. Resposta: D. Pela queima incompleta de combustível sólido ou fóssil utilizado como fonte energética no preparo de alimentos, iluminação e aquecimento em diversas regiões do mundo, e está fortemente relacionada à desigualdade de acesso à energia limpa e a políticas públicas habitacionais. A poluição do ar domiciliar é causada principalmente pela queima de combustíveis sólidos ou fósseis utilizados para o preparo de alimentos, iluminação e aquecimento em muitas regiões do mundo. 3. No Brasil, as atividades de vigilância sanitária são competência do A. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, que se encontra vinculado ao Sistema Único de Saúde, SUS, e atua de maneira integrada e descentralizada em todo o território nacional. B. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, que se encontra vinculado ao Sistema Único de Saúde, SUS, e atua de maneira integrada e centralizada em todo o território nacional. C. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, que se encontra vinculado ao Sistema Nacional de Saúde Suplementar e atua de maneira integrada e descentralizada em todo o território nacional. D. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, que se encontra vinculado ao Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde e atua de maneira adaptada e centralizada em todo o território nacional. Resposta: A. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, que se encontra vinculado ao Sistema Único de Saúde, SUS, e atua de maneira integrada e descentralizada em todo o território nacional. As atividades de vigilância sanitária no Brasil são de competência do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS, que está vinculado ao Sistema Único de Saúde, SUS. No entanto, o SNVS atua de maneira integrada e descentralizada em todo o território nacional. 4 ações sobre os condicionantes e determinantes sociais da saúde, dirigidas a impactar favoravelmente a qualidade de vida faz parte do conceito de A. Prevenção de doenças. B. Proteção à saúde. C. Promoção da saúde. D. Práticas em saúde. Resposta: C. Promoção da saúde. Ações sobre os condicionantes e determinantes sociais da saúde, com o objetivo de impactar favoravelmente a qualidade de vida, estão relacionadas ao conceito de promoção da saúde.
5. Na vigilância entomológica, há diferentes metodologias para levantamento de acordo com as diferentes fases de vida do vetor. Um dos indicadores principais está relacionado a A. Fase de teste. B. Fase de manejo. C. Fase de suspeita. D. Fase de larva. Resposta. D. Fase de larva. Na vigilância entomológica, a fase de larva é fundamental. Isso porque muitos insetos vetores passam por estágios larvais antes de se tornarem adultos. Monitorar as larvas desses insetos é crucial para entender a dinâmica populacional do vetor e tomar medidas de controle apropriadas. 6. Conjunto de reformas institucionais do suspactuado entre as três esferas de gestão, União, Estados e municípios, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde, denominado de A. Desenvolvimento de saúde. B. Pacto pela saúde. C. Transferência de recursos. D. Pacto integrado em saúde. Resposta. B. Pacto pela saúde. O conjunto de reformas institucionais do suspactuado entre as três esferas de gestão, União, Estados e municípios, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. 7. Em uma visita domiciliar, o agente de combate a endemias, ACE, recebe a seguinte informação do paciente: após um episódio de enchente, estive com meus pés submersos na água durante, aproximadamente 2 horas, para retirar alguns móveis da minha casa. Após uma semana comecei a apresentar febre, dor de cabeça, acompanhado de náuseas e falta de apetite. Quando questionado acerca de possíveis animais existentes no domicílio, o paciente confirmou a presença de ratos na região. Nesse contexto, o ACE repassou as informações aos demais profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde cuja suspeita foi de leptospirose. Diante da patologia em questão, avalie as afirmativas abaixo, assinalando a correta. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos, infectados pelo vírus Leptospirax. B. A penetração ocorre, exclusivamente, a partir da pele com lesões, imersa por longos períodos em água contaminada. C. Sua ocorrência está relacionada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. D. Para os casos leves, o atendimento é a hospitalização, que deve ser imediata. Resposta. C. Sua ocorrência está relacionada às condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda causada pela bactéria Leptospira, não por um vírus. Ela é transmitida através do contato direto ou indireto com a urina de animais infectados, principalmente ratos. B. A penetração da bactéria ocorre principalmente através da pele, mas não exclusivamente por áreas com lesões. A bactéria pode entrar no corpo através de lesões na pele, mucosas ou membranas, sendo a água contaminada um veículo comum. D. Nem todos os casos de leptospirose requerem hospitalização, especialmente os casos leves. O tratamento depende da gravidade da doença, mas pode envolver repouso, hidratação e, em alguns casos, antibióticos. A hospitalização é necessária apenas para casos mais graves. 8. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal composta de vereadores, eleitos para cada legislatura entre cidadãos maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto. Cada legislatura terá a duração de A. 4 anos iniciando-se a 1º de janeiro do ano seguinte da eleição. B. 2 anos iniciando-se a 1º de janeiro do ano seguinte da eleição. C. 4 anos iniciando-se do dia 31 de dezembro do ano da eleição. D. 2 anos iniciando-se do dia 31 de dezembro do ano da eleição. Resposta. A. 4 anos iniciando-se a 1º de janeiro do ano seguinte da eleição. Artigo 8º parágrafo 2º. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Artigo 26 parágrafo 2º. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, em sessão da Câmara Municipal.
9. Com base nas proibições determinadas na lei orgânica, o prefeito e o vice-prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de perda de mandato, a. Deixar de firmar ou manter contrato com o município ou com suas autarquias e empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível ad nutum, na administração pública direta ou indireta, ressalvadas a posse em virtude de concurso público, aplicando-se, nesta hipótese, o disposto do artigo 38 da Constituição Federal. C. Ser titular de um único mandato eletivo. D. Fixar residência no município. Resposta. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível ad nutum, na administração pública direta ou indireta, ressalvadas a posse em virtude de concurso público, aplicando-se, nesta hipótese, o disposto do artigo 38 da Constituição Federal. 10. Com base na lei orgânica, podemos afirmar corretamente: a. Compete ao município instituir a guarda municipal destinada ou sob regime de concessão ou permissão. B. Não é competência do município instituir serviços relacionados a abastecimento de água e esgotos sanitários. C. Sinalizar as vias públicas e rurais é competência comum entre o município e o Estado. D. Cabe, exclusivamente, ao Estado regularizar as tarifas de serviços públicos. Resposta. A. Compete ao município instituir a guarda municipal destinada ou sob regime de concessão ou permissão. De acordo com a lei orgânica, é competência do município instituir a guarda municipal para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme previsto em seu artigo 3º, inciso 3. 11. Estabelece a lei orgânica municipal que o governo municipal é constituído: a. Pelo Poder Executivo. b. Pelo Poder Legislativo. c. Pelos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. d. Pelos poderes Legislativos e Executivo, independentes e harmônicos entre si. Resposta. d. Pelos poderes Legislativos e Executivo, independentes e harmônicos entre si. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o governo municipal é constituído pelos poderes Legislativo e Executivo, que são independentes e harmônicos entre si. O Poder Legislativo é responsável pela elaboração das leis municipais, enquanto o Poder Executivo é responsável pela execução dessas leis e pela administração pública municipal. 12. De acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais, readaptação é: a. O retorno da atividade do servidor aposentado por invalidez. b. A investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. c. O retorno do servidor estável ao cargo. d. A reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado. Resposta. b. A investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. 13. Não é forma de vacância do cargo público prevista no Estatuto dos Servidores Públicos: a. Exoneração. b. Demissão. c. Falecimento. d. Transferência. Resposta. d. Transferência. A transferência não é uma forma de vacância do cargo público, pois o servidor ainda mantém sua condição de ocupante do cargo, apenas sendo deslocado de um órgão para outro dentro da administração pública. 14. Segundo o Estatuto do Servidor, o servidor estável somente perderá o cargo: a. Em virtude de sentença judicial não transitada em julgado. b. Mediante processo administrativo, independente de lhe ser assegurado a ampla defesa. c. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurada a ampla defesa. d. As afirmativas A e B estão corretas. Resposta. c. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurada a ampla defesa. Segundo o Estatuto dos Servidores, o servidor estável somente perderá o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurada a ampla defesa.
Este procedimento pode resultar na perda do cargo se o servidor não atender aos critérios estabelecidos para sua avaliação de desempenho. 15. Em relação às vantagens previstas no Estatuto dos Servidores Municipais, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as vantagens de 1. Indenizações, 2. Gratificações, 3. Adicionais, 4. Assistência médica, A, 1, 2 e 3 estão incorretas. B, 1, 2 e 3 estão corretas. C, 2 e 4 estão corretas. D, somente 1 e 2 estão corretas. Resposta: B, 1, 2 e 3 estão corretas. De acordo com o Estatuto dos Servidores Municipais, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as vantagens de indenizações, gratificações e adicionais. A assistência médica, mencionada em 4, geralmente não é considerada uma vantagem pecuniária, mas sim um benefício oferecido aos servidores, portanto, não está incluída nas vantagens mencionadas. 16. No Microsoft Word 2016, ao pressionar Ctrl ou igual no texto selecionado, A. Abre as funções coligadas ao Microsoft Excel. B. Executa o comando subscrito no texto. C. Copia o texto com as mesmas formatações. D. Abre uma janela de formatação para o texto. Resposta: B. Executa o comando subscrito no texto. Ao pressionar Ctrl igual no Microsoft Word 2016 com um texto selecionado, o comando executado é o de subscrito, o que faz com que o texto selecionado seja formatado como subscrito, ou seja, ele é exibido abaixo da linha de base normal. 17. Ao clicar no botão do Microsoft Word, A. Mostra marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação oculto. B. Aumenta o nível de recuo do parágrafo. C. Abre a janela de símbolos que não contém no teclado. D. Diminui o nível de recuo do parágrafo. Resposta: A. Mostra marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação oculto. Ao clicar no botão, chamado de Mostrar Tudo ou Marcas de Parágrafo, no Microsoft Word, são exibidos os caracteres especiais de formatação, como marcas de parágrafo, espaços, tabulações, quebras de página, entre outros, que normalmente estão ocultos no texto. Isso ajuda o usuário a visualizar e editar a formatação do documento de forma mais precisa. 18. No dia 15 de dezembro de 2023, o cenário literário e artístico brasileiro perdeu um de seus grandes nomes. Apesar de não ser goiano, ele se naturalizou no estado e transmitiu, por meio de suas obras, os aspectos culturais distintivos de Goiás. Fundador e primeiro ocupante da cadeira número 23 da Academia Goianiense de Letras, foi escritor, folclorista e, de maneira curiosa, ex-goleiro do Atlético Clube Goianiense. Dentre suas inúmeras obras, destacam-se Sertão Sem Fim, 1965, A Cozinha Goiana, 1967, e Dicionário do Brasil Central, 1983. Qual é o nome do escritor mencionado anteriormente? A. Léo Lince. B. Miguel Jorge. C. Veiga Vale. D. Bariani Hortêncio. Resposta: C. Veiga Vale. 19. Ao fechar o ano de 2023 com um Produto Interno Bruto, PIB, estimado em 2,13 trilhões de dólares, o Brasil alcançou o 9º lugar das maiores economias do mundo, segundo o Fundo Monetário Internacional, FMI. Com o resultado, o país ultrapassou o Canadá, com PIB previsto de 2,12 trilhões de dólares. Um patamar que não era alcançado desde 2019, antes da pandemia de Covid-19. A economia brasileira tem registrado respostas positivas no cenário internacional, refletidas, por exemplo, pelo aumento de sua posição entre as principais economias globais, conforme as projeções do Fundo Monetário Internacional, FMI. Em relação a essa agência especializada, é correto afirmar que ela tem como objetivo a promoção da cooperação monetária internacional, visando garantir o eficiente funcionamento do sistema financeiro global. B. A aspiração de estabelecer um sistema financeiro global descentralizado, buscando a desvinculação monetária de instituições bancárias. C. A elaboração,
avaliação e classificação da medida estatística do desenvolvimento humano, IDH, de uma determinada região ou país. D. A apresentação da escala de classificação, que avalia o nível de risco econômico de um país, influenciando as decisões de investidores tanto nacionais quanto internacionais. Resposta: A. A promoção da cooperação monetária internacional, visando garantir o eficiente funcionamento do sistema financeiro global. O FMI foi criado com o propósito de promover a cooperação monetária internacional, facilitar o comércio internacional, promover o emprego e o crescimento econômico sustentável, e estabilizar as taxas de câmbio, entre outras metas, visando garantir o eficiente funcionamento do sistema financeiro global. 20. A história das moedas e sistemas monetários no Brasil é caracterizada por uma sequência de transformações ao longo dos séculos. Desde sua primeira unidade monetária, o réis, até a moeda vigente, o real, o país já oficializou o uso de 9 diferentes sistemas. Indique a alternativa que apresenta, de maneira cronológica, as últimas 4 moedas utilizadas. A. Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro e Real. B. Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real e Real. C. Cruzeiro, Cruzeiro Real, Cruzado e Real. D. Cruzado, Cruzeiro, Cruzeiro Real e Real. Resposta: B. Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real e Real. Cruzado Novo, introduzido em 1989, o Cruzado Novo substituiu o Cruzado devido à hiperinflação que assolava a economia brasileira na época. O Cruzado Novo teve uma vida curta, pois logo após sua introdução, a inflação continuou a aumentar rapidamente, tornando necessário um novo plano econômico, Cruzeiro. O Cruzeiro foi reintroduzido em 1990 como parte do Plano Collor, substituindo o Cruzado Novo. O objetivo era estabilizar a economia e controlar a inflação. No entanto, a hiperinflação persistiu, levando a outra mudança na moeda, Cruzeiro Real. Em 1993, como parte do Plano Real, o Cruzeiro foi substituído pelo Cruzeiro Real, como uma tentativa de estabilizar a economia e controlar a inflação. O Plano Real foi bem-sucedido em reduzir drasticamente a inflação e restaurar a confiança na moeda brasileira. Real. O Real foi introduzido em 1994 como parte do Plano Real. Esta nova moeda substituiu o Cruzeiro Real e foi adotada como uma forma de trazer estabilidade econômica ao Brasil. Desde então, o real tem sido a moeda oficial do Brasil, e o país tem desfrutado de períodos significativos de estabilidade econômica em comparação com os anos anteriores. 21. Sobre as fronteiras e os limites brasileiros, indique a alternativa que contém apenas países com os quais o Brasil não compartilha fronteira. A. Chile, Equador e Panamá. B. Colômbia, Argentina e Uruguai. C. Equador, Venezuela e Bolívia. D. Argentina, Chile e Panamá. Resposta: A. Chile, Equador e Panamá. 22. A independência do Brasil, proclamada em 1822 por Dom Pedro I, foi influenciada por descontentamentos locais e pelo contexto internacional. A decisão de ficar no Brasil após a FICO e o famoso grito às margens do rio Ipiranga marcaram um rompimento do Brasil com Portugal. As comemorações do Dia da Independência, feriado nacional, são marcadas por desfiles cívicos, eventos culturais e manifestações patrióticas em todo o país. O verde e amarelo, cores nacionais, dominam as ruas enquanto as pessoas celebram a história e a identidade brasileira. Assinale a alternativa que indique a data de comemoração desse feriado nacional. A. 7 de setembro. B. 15 de novembro. C. 21 de abril. D. 1 de maio. Resposta: A. 7 de setembro. B. 15 de novembro. Esta data comemora a proclamação da República no Brasil, que ocorreu em 1889. Neste dia, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, destituindo o regime monárquico e estabelecendo o sistema republicano no país. C. 21 de abril. Esta data marca o Dia de Tiradentes, que é um feriado nacional no Brasil. É uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, que foi líder da Inconfidência Mineira, um movimento de tentativa de independência de Minas Gerais contra o domínio português.
Tiradentes foi enforcado em 21 de abril de 1792, 1 de maio. Esta data é celebrada como Dia do Trabalhador ou Dia do Trabalho em muitos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. É uma homenagem aos trabalhadores e às lutas sindicais por melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas. No Brasil, essa data é marcada por manifestações e eventos organizados por sindicatos e movimentos sociais. 23. Qual foi o partido político mais representado na Câmara Municipal de Vereadores de Águas Lindas de Goiás após as eleições de 2020? A. PTB. B. DEM. C. POD. D. PTC. Resposta: A. PTB. A Câmara Municipal de Vereadores de Águas Lindas de Goiás é composta por 4 vereadores do PTB, tornando-o o partido mais representado. 24. Mesorregiões são delimitações territoriais utilizadas no âmbito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para agrupar municípios que compartilham características geográficas, econômicas, sociais e culturais semelhantes. Essas divisões visam facilitar a análise e organização de dados estatísticos, proporcionando uma compreensão mais aprofundada das particularidades regionais do país. Nesse contexto, considerando a divisão do estado de Goiás, em qual mesorregião se localiza o município de Águas Lindas? A. Norte Goiano. B. Leste Goiano. C. Centro Goiano. D. Sul Goiano. Resposta: B. Leste Goiano. A mesorregião leste goiano compreende uma área significativa do leste do estado de Goiás, abrangendo diversos municípios que compartilham características geográficas, econômicas, sociais e culturais semelhantes. Entre esses municípios estão Águas Lindas de Goiás, Lusiânia, Formosa, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Cidade Ocidental, Cristalina, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Cocalzinho de Goiás, entre outros. 25. Sobre a Constituição Federal de 1988, a atual Carta Magna do país, indique a opção que apresente corretamente os aspectos e conteúdos abordados nos artigos 1º a 6º. A. Alguns dos objetivos fundamentais da República, como a erradicação da pobreza e a promoção do bem de todos, estão estabelecidos no artigo 3º. B. Os fundamentos do Estado Democrático de Direito, como a cidadania e a soberania, são delineados no artigo 2º. C. A divisão dos poderes da União em legislativo, executivo e judiciário, dependentes entre si, é estabelecida já no 2º artigo. D. No artigo 6º, encontram-se contemplados os direitos sociais, como a dignidade da pessoa humana, bem como os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Resposta: A. Alguns dos objetivos fundamentais da República, como a erradicação da pobreza e a promoção do bem de todos, estão estabelecidos no artigo 3º. Os objetivos fundamentais da República estão delineados no artigo 3º da Constituição Federal de 1988. Este artigo estabelece, entre outros objetivos, a erradicação da pobreza e da marginalização, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.